Você já sentiu como se as suas orações batessem no teto e voltassem como um eco vazio? Aquela sensação angustiante de que você está gritando no meio de um deserto e a única resposta é o silêncio. É exaustivo manter a esperança quando os dias passam e o cenário da sua vida parece estático, como uma fotografia de dor que não se altera. Jesus, em sua infinita sabedoria, conhecia essa exaustão da alma. Em Lucas 18:1, ele não apenas deu um conselho, ele entregou uma chave de sobrevivência, a necessidade de orar sem nunca esmorecer. Eu sei o que é estar no fundo desse poço. Houve um tempo em que travei uma batalha invisível contra hábitos e vícios que pareciam correntes de aço. Meu espírito desejava a luz, mas minha mente parecia uma prisioneira teimosa, tropeçando nos mesmos erros, repetindo os mesmos ciclos de vergonha. Eu prometia a mim mesmo em manhãs banhadas de arrependimento que tudo seria diferente apenas para falhar antes do pôr do sol. Mas, no meio desse caos, eu fiz a única coisa que me restava. Continuei voltando para o Senhor. Eu entendi que se eu parasse de pedir, eu estaria selando a minha própria derrota. Se você também sente que precisa de forças para não desistir do que tem colocado diante de Deus, comente Amém aqui embaixo. Foi no auge desse cansaço, quando eu quase soltei a corda, que a resposta começou a brotar. Deus não me deu apenas uma saída mágica, Ele me deu ossos de ferro para resistir e um coração novo para recomeçar. Eu entendi finalmente que cada oração que parecia não respondida era, na verdade, um tijolo invisível na construção da minha liberdade. Hoje, olhando para trás, percebo que o verdadeiro milagre não foi apenas a cura do vício, mas a minha recusa santa em parar de bater na porta do céu. Se eu tivesse parado no dia 99, eu nunca teria visto a vitória do 100º dia. É por isso que a história da viúva e do juiz injusto, em Lucas 18, é tão visceral e atual. Imagine uma mulher que não tinha absolutamente nada, nem dinheiro, nem influência, nem conexões poderosas. Ela estava sozinha contra um sistema frio e um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Qual era a sua única arma? Uma insistência que se tornou um barulho impossível de ignorar. Ela não tinha um plano B. Ela decidiu que só sairia dali com a sua justiça. E ela conseguiu. Se o seu coração está gritando por uma resposta que ainda não veio, entenda, a sua insistência não é falta de fé, é a prova de que você sabe onde a solução está. Se você crê que a sua persistência vai abrir portas hoje, comente Amém. O contraste que Jesus faz aqui é assombroso e libertador. Se um homem corrupto e indiferente cedeu à insistência de quem sofria, imagine o que um pai, que é a própria essência do amor, fará por você. Deus não é como aquele juiz. Ele não precisa ser convencido a ser bom, porque ele já é a bondade em pessoa. A demora que você sente agora não é um sinal de ausência, mas um processo profundo de preparação. Quando Jesus diz em Mateus 7:7, "Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á", ele está nos convidando para um movimento rítmico e contínuo. No original, o sentido é claro: continue pedindo, continue buscando, continue batendo. É um chamado para transformar a sua necessidade em uma conexão ininterrupta com o céu. Talvez a porta ainda não tenha se aberto, porque o seu caráter está sendo forjado no corredor da espera, onde a sua fé deixa de ser um evento e passa a ser uma postura de vida. Não confunda o silêncio de Deus com o esquecimento dele. Ele conta cada lágrima que molha o seu rosto e ele se lembra de cada promessa que sussurrou ao seu coração. Ele mesmo garantiu: "Nunca te deixarei, nunca te abandonarei". O que parece um atraso para a sua lógica humana é o tempo exato da manifestação da glória de Deus. Se você confia que Deus nunca te abandonou e que Ele ouve o seu clamor hoje, comente Amém. A Bíblia não é um livro de sucessos imediatos, é um registro de esperas sagradas. Olhe para as cicatrizes de fé daqueles que vieram antes de você. Contemple Abraão e Sara. Eles receberam uma promessa que, com o passar das décadas, parecia um insulto à lógica.
O corpo envelhecia, a natureza dizia não e o berço permanecia vazio. Mas a fé deles não era baseada no que viam no espelho, mas no que ouviam do trono. O riso de Isaac só ecoou quando toda a esperança humana já havia morrido, provando que Deus não chega atrasado. Ele chega para ressuscitar o impossível. E o que dizer de Ana? Ela não apenas pedia um filho, ela derramava a sua alma no altar até que as palavras sumissem e sobrassem apenas as lágrimas. Ela suportou a zombaria e o vazio, ano após ano, mas não permitiu que a amargura selasse os seus lábios. Suas lágrimas eram, na verdade, sementes que germinaram no profeta Samuel. Você também pode estar como Daniel, orando por 21 dias sem um único sinal de resposta. O que Daniel não via era a guerra travada nas regiões celestiais para que o milagre chegasse. O silêncio de Deus não é inatividade, é o som do agir invisível preparando algo maior do que você pediu. Se você crê que o seu milagre está sendo preparado no invisível agora, comente amém. Imagine a mulher de Canaã, desesperada pela cura da filha. Ela não recebeu um sim imediato. Pelo contrário, ela encontrou o que muitos de nós chamaríamos de rejeição ou silêncio cortante. Ela poderia ter se ofendido e ido embora amargurada, dizendo que Jesus não se importava. Mas ela fez algo que mudou o curso do seu destino. Ela se humilhou e insistiu. Sua fé não era frágil como vidro, era resistente como diamante. Ela sabia que até as migalhas da mesa do mestre eram suficientes para banir as trevas de sua casa. Jesus não estava sendo cruel, ele estava extraindo dela uma fé que seria contada por gerações. Muitas vezes, quando Deus parece quieto, ele está, na verdade, curando a sua alma lentamente, removendo o que é superficial para deixar apenas o que é eterno. A quietude dele é o solo onde a sua confiança amadurece. A fé real não é aquela que pede uma vez e desiste se a porta não se abre de imediato. A fé real é aquela que, mesmo vendo a porta trancada, continua batendo, sabendo que o dono da casa está ouvindo cada toque. Quando o Filho do Homem vier, ele encontrará essa fé em você? Uma fé que permanece de pé quando tudo o mais desmorona? Se você decide hoje que não vai desistir, não importa o quão forte seja o silêncio, comente amém. A jornada da fé não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona de resistência espiritual. Muitas vezes, o cansaço tenta nos convencer de que a nossa voz se perdeu no caminho. Mas a verdade é que a persistência é o termômetro da nossa confiança. Quando Jesus perguntou se encontraria fé na terra ao seu retorno, ele não falava de uma crença teórica ou passiva. Ele se referia a essa teimosia santa, a essa capacidade de permanecer de pé mesmo quando o cenário ao redor parece desmoronar. Cada vez que você dobra os joelhos e apresenta a mesma causa a Deus, você não está sendo inconveniente, você está travando o bom combate. Você está declarando para o seu próprio espírito e para o mundo invisível que o seu Deus ainda é poderoso para fazer infinitamente mais. Bater na porta repetidamente é um ato de autoridade espiritual. É dizer ao medo e à dúvida que eles não têm a última palavra sobre a sua história. O desânimo é apenas uma névoa que tenta esconder o sol, mas a sua oração é o vento que dissipa essa névoa. Não permita que a espera enfraqueça o seu vigor. Se a porta ainda não se abriu, continue batendo. Há um som que o céu reconhece, o som de um filho que se recusa a desistir do seu pai. Se você decide hoje que a sua fé será maior do que o seu cansaço, comente amém. Pai, eu entro na tua presença exatamente como sou hoje. Tu conheces as camadas de cansaço que pesam sobre os meus ombros e as orações que foram ditas entre soluços, onde as palavras me faltaram. Tu vês a minha fé, ora robusta como uma rocha, ora frágil como um pavio que fumega. Mas hoje eu escolho não olhar para a minha fraqueza, e sim para a tua força. Eu decido que a minha esperança não será baseada na velocidade da resposta, mas na imutabilidade do teu caráter. Tu és o Deus que ouviu o grito de Ana, que sustentou Abraão no deserto e que enviou o anjo a Daniel enquanto ele ainda jejuava.
Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu declaro que não vou desistir. Eu continuarei pedindo, continuarei batendo e continuarei confiando que Tu estás orquestrando cada detalhe para o meu bem. Mesmo que o horizonte pareça escuro, eu sei que o sol da justiça está prestes a nascer sobre a minha causa. Eu descanso na Tua paz, aquela que o mundo não entende e que as circunstâncias não podem roubar. Eu entrego o controle do resultado em Tuas mãos, aceitando o Teu tempo e o Teu plano perfeito. Minha alma se aquieta porque o meu Pai está no controle. Se você recebe essa paz e decide descansar na fidelidade de Deus, escreva amém nos comentários. Se esta mensagem fortaleceu seu espírito hoje, deixe o seu like para que essa semente de esperança alcance mais corações aflitos. Inscreva-se no nosso canal para caminharmos juntos nessa jornada de fé todos os dias. Você nunca está sozinho. Que o Senhor renove as suas forças e ilumine seu caminho. Sagrada Rosa Branca.